rosa e verde. Eu falei assim, cara, tipo, você 5 minutos sentada, né? Isso não dá, não vai fazer nada que não seja grande, bonitinho. E aí, sei lá, me deu uma ideia de porque não é uma coisa de imagem hiper lisa, e cheia de foco, e cheia de informação, é mais uma lógica de imagem pobre, assim, né? Boring, quadrado rosa e verde. Quadrado rosa e verde no centro da tela, assim, fluorescente. Por 5 minutos. Foi assim, ó. E o Teatro Municipal rolando na periférica, aquela muvuca. Isso é uma moldura vantagem, né? Porque é o centro. Aí depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tem uma hora que a gente abre aqui para perguntar. Tá funcionando? Tá, né? Tá funcionando. Olha, a gente, em geral, leva assim, uns 40 minutos. Um jogo rápido, tá? Bom, então, boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai dar sequência a esse evento que a gente está fazendo uma vez por mês, que se chama Conversas com as Artes. É uma iniciativa do Departamento de Artes da PUC de São Paulo, e a ideia é a gente, cada vez, trazer um artista, organizar um bate-papo aqui. Tá? Então, espero que quem estiver acompanhando também na TV PUC também pode participar aí com a gente. Hoje, a gente está aqui com Alejandro Ahmed, nosso convidado, que é conhecido, claro, por causa do Grupo Cena 11, mas como ele está aqui em São Paulo agora, trabalhando com o Balé da cidade de São Paulo, a gente sequestrou Alejandro para vir aqui conversar com a gente um pouquinho. E a Tani Sanches, que é aluna aqui da PUC, fazendo doutorado, e é pintora, trabalha com cinema também, com vídeo, faz milhões de coisas. Eu chamei os dois porque o título aqui dessa conversa, que tem a ver com os corpos creepy, foi inspirado por esse pequeno livro que eu escrevi há pouco, e que se chama Corpus Creepy, Instaurar Estranhezas para Existir. Para pensar essa pesquisa, eu, como normalmente eu faço, nunca penso sozinha. Então, é uma pesquisa que acontece sempre em conversa, em rede, com várias pessoas. Não são só bibliografias acadêmicas, mas tenho aprendido muito com vários artistas. E eu escolhi Tani e Alejandro aqui porque eles têm muito a ver com esse processo, tem muito a ver com esse pensamento. Porque o que é essa ideia de corpus creepy? Tem toda uma bibliografia formal que fala sobre isso, pensa esse nome esquisito que se chama creepistemologia, né, que seriam as epistemologias que nascem de corpus creepy. E só que assim, o enfoque que normalmente eu tenho dado e conversando com uma série de pessoas, eu chego à conclusão que todo corpo é corpo creepy, porque todo corpo tem a sua singularidade. Então, não se trata só de recusar um parâmetro específico de normalidade. Então, num certo sentido, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que todo corpo é corpo creepy. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu primeiro queria que o Alejandro falasse um pouco. Eu não sei se você teve tempo de ler, provavelmente não. Você leu? Ah, então pronto. Ai, que chique. Então, pronto. Então, eu quero que o Alejandro conte um pouco da pesquisa dele, que tem uma interlocução muito grande, eu acho, com as questões que eu estou discutindo aqui. Eu, pelo menos, sinto uma empatia muito grande com o teu último espetáculo, e não só o último espetáculo, mas toda a tua pesquisa.
Eu acho que tem temas, assim, não só especificamente a questão do CRIP, mas, por exemplo, essa não separação entre natureza e cultura, que eu vejo que é uma chave importante da tua pesquisa. Está fazendo uma cola, está fazendo uma cola. Então, eu quero que você conte um pouquinho para a gente sobre isso, e depois eu vou pedir para a Tânia falar também, e tem uma experiência extraordinária que aconteceu com a Tânia assistindo o espetáculo de Alejandro. Então, a gente vai conversar sobre isso também, como um espetáculo pode afetar, desestabilizar e reconstituir um corpo, tá bom? Então, vamos lá. Direto, com cola e tudo. Claro que eu li, né, Cris? Eu li bem rápido, ele é pequenininho, é fácil. Livrinho de bolso. E não foi ontem à noite, aquele que não li antes da prova. Já li logo quando você me mandou ele. Eu acho que eu vou começar do fim, sei lá, de algum lugar, porque tem tanta história cruzada e continua tendo, né, para a gente entender também tudo isso. Mas quando eu li o título, né, Instaurar Estranhezas para Existir, isso já abriu uma série de conexões e, de alguma forma, não aponta para respostas, mas aponta para boas perguntas nesse sentido, né? Porque desde muito cedo também acho que eu concordo que todo corpo é CRIP, mas o corpo, quando ele vai ter volumes de CRIPs, né? Que aí você vai ter espectros, né, nesse sentido. E esses espectros vão te levar a prestar mais atenção para uma coisa ou para outra, e nesse lugar. E aí o modo como você vai prestar atenção também vai ter a ver com construção de modos de controle de corpo, que eu acho que o que me interessa na relação entre a técnica, a tecnologia e como que o corpo é atravessado nisso, para você expandir também viabilidades, né, nesse sentido. Então, quando a ideia de instaurar estranheza, ela sempre foi vital para mim artisticamente. Eu comecei muito cedo, eu comecei a dançar com 12 anos, comecei a coreografar com 17, e comecei a dirigir o Cena 11 com 22 anos. Então, eu não tenho muita noção antes disso, assim, a minha noção de mundo é através da instauração de estranhezas. E isso já vinha desde muito cedo, assim. E vinha desde muito cedo pela necessidade de eu me situar em alguns pontos e conseguir sobreviver a eles, e aí tem vários pontos nesse lugar, por uma questão que só foi levada, não a sério, mas à tona, né, de alguma maneira, como um assunto, que eu nasci com uma doença congênita que chama osteogênese imperfeita, ela é hereditária, e num grau muito suave, né, porque existe grau 1, 2, 3, 4, o meu é 1, e que é aquela que teve até filme com Bruce Willis, a Unbreakable, né, que é ossos de vidro, é chamado de brittle bones ou ossos de cristal. Você tem uma má formação na produção do colágeno 1, que na trama do osso faz com que ele quebre mais fácil. Ele solidifica mais fácil, mas também quebra mais fácil. Mas não é só nos ossos, né? Tudo aquilo que tem colágeno 1, o que é mais preocupante, porque todas as paredes das artérias, das veias, tudo isso é formado por colágeno 1 também. Que não é esse que a gente compra na farmácia para tomar, que é o 2. Esse para ficar bonita. Esse é outro. Não sei se esse deixa bonito ou feio também, mas... Bom, e aí, desde cedo, a minha primeira fratura foi com 1 ano de idade, né? Nem sabe, foi uma fratura vertical no fêmur. Ou seja, não dá para ver nem no raio-x. Então, eu só chorava e, meus pais não sabiam o que era e porque não aparecia. Depois apareceu. E como meu pai também tem osteogênese imperfeita, o diagnóstico foi rápido, assim. E não tem muito tratamento. Aí tem aquelas coisas, pega sol, vitamina D, bota iodo, daí para tudo, né? E, bom, eu sempre convivi com isso e isso, de alguma forma, me trazia também uma relação com outra ideia estrutural, que é a ideia de masculinidade, né? De ser forte, de alguma forma de conseguir não apanhar no recreio, de várias questões. E, ao mesmo tempo, com 12 anos, eu escolhi fazer dança. Então, tinham várias coisas cruzadas nesses entremeios aí nos anos 80, né? Estamos falando dos anos 80, né, pessoal? Diferente, não é milênios, é outro esquema. E aí, dentro disso, eu acho que, agora vendo desse ponto, né, começando de trás para frente, a instauração de estranheza se fazia vital como modo de operação para viabilizar questões.
desde você usar o gesso como uma roupa, um lugar de grafite, um lugar de informação, quase que um exoesqueleto para você tatuar e fazer coisas ali, porque eu estava geralmente de gesso, né? Eu já cheguei a ficar com os 2 braços engessados ao mesmo tempo, lembro, na 7ª série. Aí quebrei um, depois, uma semana depois, quebrei outro, fiz o mesmo tipo de cirurgia, depois de um mês depois, quebrei esse igual de novo. Então, você estava toda hora, né? Sou todo costurado, assim. E, ao mesmo tempo, uma grande adesão pelo movimento, que veio por Michael Jackson, não veio por assim, o movimento em si, não, veio por ver Michael Jackson dançando, por ver os filmes da época, Flashdance, Footloose e os musicais da vida, tipo, era isso, queria dançar. E o breakdance que começa a chegar também forte no Brasil no meados da década de 80. Então, tudo isso era uma coisa que me aproximava dessa geração de estranheza, como uma diversão também. Então, eu sempre vi eu não tinha não vou dizer que eu não tinha, mas aí eu preciso fazer a terapia para saber. Mas tipo, não era um ressentimento, era talvez um impulso. E isso me tratava a coisa de um outro jeito. Então, acho que isso é importante também para mim entender como que se instaura a estranheza, que não é um objeto do seu desejo. Vou instaurar uma estranheza aqui, eu vou fazer uma coisa bem estranha e não sei o quê. Você, através, talvez, de um vínculo de não reconhecimento num lugar que parece comum ao outro, você precisa algumas ferramentas de reconhecimento de si, principalmente na pré-adolescência e na adolescência. Então, a dança veio como uma ferramenta de reconhecimento de si. E, com isso, o reconhecimento das dificuldades em si, nesse sentido, né? Tem uma questão que a osteogênese ela vai até a puberdade, você fratura muito, e aí, no começo da idade adulta, ela baixa um pouquinho a bola, daí você acha que você está tipo joia, e depois, aos 40 a mais, ela vem de novo rachando. Então, eu tive esse período também onde a dança me fortaleceu e aonde eu não se falava sobre isso. Ou seja, porque eu também não gostaria que fosse o assunto nesse sentido, né? Porque quando você fala, o cara tem um negócio no osso, se quebra ali, inventou a queda por causa disso, pronto. Porque ainda tem todo esse lugar, né? Tem uma causalidade, tem uma causalidade muito pobre que eu não queria que ela fosse colada ao meu modo de criação, às tecnologias que a gente estava desenvolvendo para o corpo, que não eram só minhas, né? Que eram também daquelas pessoas que, de alguma forma, em contato com esse vínculo de estranhezas, né? Pensando que todo o corpo é creep, elas cripavam lá do jeito delas o rolê, e mais que eu, e aquilo se transformou muito mais amplo. Por exemplo, todas as mulheres do Sena 11 que estiveram na fundação e que de lá foram se expandindo para outros elencos, eram mulheres muito poderosas, são, né? Mulheres muito poderosas que fizeram da queda, por exemplo, um objeto muito original de uma tecnologia muito pontual. Lembro quando a gente estreou Violência, em 2000, no Sesc Vila Mariana, aqui, teve uma discussão, né? Teve um lado, para a gente ser mais binário assim, em termos da discussão, mas uma discussão que era uma coisa sofisticada, de uma tecnologia nova, e tem outro lado que era só os doidão, o jovem que estão sem limite, que daqui a pouco vão estar tudo despedaçado. Então, e eram especulações sobre uma proposta que ainda era nova sobre essa condição. E principalmente na relação da dança. Não que as quedas em dança eram novas, mas o modo como a gente as articulou, não só tecnicamente, mas também culturalmente, nesse sentido, também é uma extensão técnica, o modo como ela se articulou também no Brasil e desse modo, foi muito pontual na época, assim, e isso abriu uma série de discussões. Então, para voltar nesse sentido, eu acho que instaurar a estranheza acho que é vital para sair da redundância em qualquer aspecto, né? Para que a informação seja realmente informação e não seja só reprodução. Então, acredito que, para quem é cripzão mais raiz, dá um empurrão, né? Dá um empuxo, assim, instaura aí, porque senão na redundância você só perde, né? A redundância nesse sentido, na reprodução da informação e não na informação em si, ela acaba sendo hegemônica para instâncias de poder, porque com isso você hierarquiza quem é bom, quem é forte, quem tem sucesso, quem não é bom ou quem pode estar aqui, mas beleza, fica aqui, anda comigo, mas seu assento é sempre aqui, né? Menos forte, menos capaz, ou mais lento, ou mais frágil, e por aí vai. Então,
a estranheza maior, talvez, vocês não gosto de botar nessa cadeia, mas vamos lá. Talvez tenha sido pensar a fragilidade como força, de um modo muito geral. E tudo isso trouxe também a influência do seu meio, né? E que o breakdance tem uma coisa interessante, se a gente for ver quando ele nasce, lá nos anos 80, final de 70, na verdade, mas chega aqui em 84 para frente, tinha várias questões, desde soldados do Vietnã que chegavam amputados e todo zoado, e aí começavam, de alguma forma, na dança, a criar outro tipo de movimento, onde o break também trazia essa relação, até um futurismo vinculado à ideia de robô, né, que vai do popping a outras vertentes do popping, que é esse de explodir ou de fazer o robozinho, né, a velha dança do robô, clássica, e que também se junta com uma tecnologia de vídeo doméstico, onde você consegue fazer fast forward e back para trás, né? Você consegue ver de trás para frente o movimento e copiar aquele movimento de trás para frente. Então, você faz algo que até então o olho humano por si só não vai decodificar de trás para frente, mas você tem um aparelho que faz isso. Então, você consegue ver isso em casa. Ele já existia antes, você não tinha. Depois você teve videocassete em casa, a famosa rebobinar a fita, né? Você vai lá com a fita, você vê o contrário, e isso também articulou modos de instaurar estranheza para gerar informação. Isso tudo me interessava e era divertido nesse sentido, né? Quando o Michael Jackson faz o passo para a Lua, ele está instaurando uma estranheza. A gente tem que pensar que uma estranheza não é só um negócio gore, né? Estranheza é tirar os olhos, pendurar e fazer, sei lá. Tipo, porque às vezes a gente fala estranheza, parece que o cara é só gore, né? Tipo assim, tem que ter sangue, furar os negócios e tal. Mas óbvio que também é interessante, porque porque isso traz de alguma forma nos anos 90, ter esse revival da body art dos 60 e os anos 90, que foi onde o Cena 11 se instaurou e tal. Eles vêm com uma força de atravessamento do corpo, do piercing e tudo isso, muito potente. E, tipo, lá em Floripa, a gente fazia piercing na gente mesmo. Tinha esse negócio de lá bater, era aí, botar um gelão e, ó, e na raça. E engraçado, aí infeccionava, um negócio treta, assim, roots, gladiator. Mas vai se juntando todas essas relações, né? E vão também nascendo outros movimentos que, de alguma maneira... Só parte estou falando demais, né? Não, vai. De alguma maneira, tem uma coisa que eu acho que é importante também pensar nos anos 90, claro, porque eu vivi os anos 90 de uma forma ativa, digamos, as estranhezas que começam a se instaurar através de conexões que eu vou chamar de associações assimétricas. Então, por exemplo, a gente vê o lançamento do The Downward Spiral, que é um disco do Nine Inch Nails, de 1994, que, para mim, tipo, é uma obra-prima. E foi um dos primeiros que foi todo feito em Pro Tools, e também com uma puta estranheza, porque o Trent Reznor, que é do Nine Inch Nails, ele comprou a casa onde a Sharon Tate foi assassinada pela galera do Charles Manson. Montou um estúdio lá e fez o disco inteiro lá. Isso foi agora. E o disco inteiro começa a trabalhar com um Pro Tools e com um instrumento, com operar o computador de uma outra forma, trazendo uma organicidade que até então existia, óbvio, mas mais para produzir de um modo e menos para ser corpo da própria coisa, da maneira que aquilo alcançou pela estranheza que é a sonoridade em si. Então, esses lugares também vão juntando com essa ideia de corpo, com essa construção de uma técnica que trabalha a fragilidade e a força numa simetria de complementação, de trabalhar a falha como uma retroalimentação de conteúdo e não como uma falta de sucesso na ação. Então, você vai direto para a ideia de palhaço, por exemplo, que era aquela coisa de um acróbata que faz aquilo meio mal feito, fica engraçado. Então, a falha como conteúdo e a qualidade de controle da ação como um modo remoto de controle. Então, a gente começa... Quando você controla uma queda, você não controla ela de causalidade direta. Você precisa fazer algo para algo acontecer. Então, isso dá uma porosidade também que reinstaura a necessidade de você estar colocando uma estranheza ali, porque sempre que você se ausenta de um controle direto sobre alguma coisa, o seu corpo se abre para ruídos externos. Isso são mini ou grandes estranhezas, dependendo da situação
que acontece. Um acidente é uma grande estranheza, né? Do nada você vai para um outro lugar, né? Tipo, do nada eu caí no banheiro e fraturei a L1. Então, do 0 a 1, você fica lá 3 meses andando igual um negócio. É ruim. E aí, às vezes, tem essas pequenas estranhezas que alimentam também essa transformação constante do seu objeto de presença. E aí, voltando para os anos 90 para finalizar, sem falar só do Nine Inch Nails, para não ficar uma coisa muito específica, aí tem, por exemplo, um Portishead, que é uma outra banda inglesa, ou um Chico Science no Brasil, que coloca coisas que até então pareciam óbvias de estar juntas, mas até então não estiveram, e ao momento onde elas estão juntas, elas reorganizam todo o seu modo de pensar sobre elas mesmas e sobre aquilo que você pensava sobre determinadas questões. Então, quando lança o Afro Ciberdelia, ou Da Lama ao Caos, do Chico Science, em 95, Da Lama ao Caos, em 96, o Afro Ciberdelia, ele abre uma relação de ciência, tecnologia, regionalismo, que até então já tinha sido proposta até pela Tropicália, antes de um outro modo, mas que ali juntou elementos, que atualizou com esses elementos e divide. A mesma coisa que eu penso, divide não, expande. Do Portishead, quando você escuta aquele scratch feito dentro de um lugar quando surge o trip hop, uma batida que vai para baixo, meio blues, mas não é nada daquilo, e é tudo aquilo junto, e não é uma mistura, porque também eu acho muito importante a gente não contrapor pureza e mistura, porque elas, estava até falando isso hoje, né? Elas são coisas. Para você ter mistura, você tem que ter pureza. Se a pureza não existe, então não existe mistura. Existem coisas. Então, a ideia desse lugar do Portishead nos anos 90, que é uma estranheza só de associações assimétricas, não é uma mistura do hip-hop com o blues, com não sei o quê, sabe, que a gente sempre tenta explicar dividindo, e com isso você, de novo, cria uma hierarquia do que pode ser puro, né? Tipo, o que é puro? Seria a música clássica puro? Seria só o blues, uma coisa pura? Seria? E isso traz, de novo, outras hegemonias que vão se colocar ali para hierarquizar coisas e ocupar mais ou menos espaços fazendo isso, que é o que acontece com a gente. Então, acho que um pouco da história minha e do Cena 11, que tem 30 anos, né? Esse ano ele fez 30 anos de existência, e foi uma instauração constante e coletiva de estranhezas, e um rigor de olhar para essas estranhezas, para cuidar delas, né? E entender o ruído como uma retroalimentação necessária para que a informação estivesse sempre ativa, sem a gente também se perder na sedução de criar uma novidade o tempo inteiro, de fazer da estranheza a sua bandeira do novo, sabe? Do modernão, do pós-modernão, ou sei lá o que pode ser, né? Tipo, que isso também enfraquece, porque você começa numa autofagia, tentando se reconhecer através do que o outro precisa de você, e aí vira fetiche de um jeito estranho e pode virar uma exotização, e dentro disso aí você não consegue também se libertar do próprio ciclo de se manifestar, instaurando realmente estranhezas e estudando isso. Não pode ter ansiedade, porque você pode ficar viciado nisso, né? Dependente. Vira padrão também, Isso, né? vira padrão. Aí você fica dependente da estranheza, e se você não tem aquela estranheza, parece que você não está... começa a se alimentar só disso. Aí é autofágico, né? Acho um pouco desse lugar. Ô, Tânia, eu vou pedir para você contar, então, para o Alê agora da experiência de assistir a Matéria Escura. Queria que você contasse, porque ele mencionou aqui essa questão da falha, da fragilidade, de como o corpo vai se reorganizando. Aí eu acho que vai ser muito legal você contar a tua experiência agora. Tá. Eu vou falar da condição que eu tenho. Isso. Eu acho que a minha estranheza... Aliás, eu não mencionei a Tânia, que fez as ilustrações do livro, né? Nós estamos nessa parceria. Sim. Bom, eu sou uma pintora que acordou cega um dia, de um olho. E aí fiquei internada por meses, tentando entender o que acontecia, o que eu tinha. E eu, de fato, tenho uma doença neurodegenerativa. Então, a minha questão visual não é no olho, é no nervo e no cérebro. É como se fosse um problema de cabeamento entre o olho e o cérebro no cabo e na entrada USB. Então, eu tenho a inflamação aonde, de fato, o cérebro produz imagem e aonde transmite o que o meu olho recebe para lá. E aí eu devo ter, sei lá, uns 10% de visão desse olho. E aí o grande lance é que eles
não existem separados, né? E eles se equilibram de uma maneira muito de reabastecimento constante, assim. Então, eu nunca vejo igual, assim. Eu nunca estou vendo igual. Então, sei lá, tem dia de sol que está tudo com filtro vermelho, tem dia que não tem nada, tem dia que eu vejo normal, tem dia que tem sempre um filtro de grão. E aí é uma dificuldade muito grande, porque eu venho da pintura e do vídeo, então o repertório de vocabulário de imagem é amplo e extremamente específico também. E aí quando você bota no Google a inflamação para ver assim, como que é a visão de quem tem isso. Você tem uma imagem que é uma foto normal, é sempre uma mesma imagem que aparece, que é uma Ferrari vermelha, normal. Do lado... Jurerê internacional. Do lado esquerdo, ela tá com uma coisa cinza com um grade de transparência que tira foco e que tira cor. E é um pouco isso, mas, na verdade, o que eu imagino é que eu tenho como se fosse um buraco de informação de imagem centralizado. E aí a minha periferia é só um grande abstrato, uma grande mancha de cor que altera. E a grande viagem é que é esse olho, com um olho que está funcionando de uma maneira que é esperada, ele cria um resultado maior. Mas aí eu tenho um tique que é todo lugar que eu vou, eu faço assim, para ver o que eu vejo com ele. E aí eu comecei a entender que toda vez que eu vou num espetáculo cênico, é maravilhoso. É tipo uma experiência de, sei lá, tá vendo uma pintura em movimento, tá vendo qualquer outra coisa. E aí eu fui, na verdade, antes de ver eu vi Matéria Escura, mas Matéria Escura foi quando eu tive o problema. Então eu vi ele virtual, enfim. Eu vi a primeira vez no Municipal, o 68. E aí ele tem aquele cenário que tem uma estrutura que eu acho que é um estrobo atrás, né? Ele tem um metrônomo de luz. E depois no final tem um... Fala aqui, Ali. Ele tem um metrônomo de luz e tem no final ele tem, a gente chama de tormenta, mas ele tem um jogo randômico sonoro visual de luzes depois das vozes. Esse jogo randômico e sonoro de luzes cria alguma relação com informação de impulso elétrico que faz esse buraco de não informação produzir uma informação. Legal. Então não é que eu vejo normal, mas existe uma imagem onde não existe, onde é um cinza, uma massa cinza. E aí essa imagem foi, desde a primeira vez, a primeira experiência foram ver as bailarinas, os bailarinos em cena. A segunda experiência no MASP, no Eu Não Sou Mais Sou Eu em Mim, foi uma parede lateral, então era uma viagem muito louca, porque era alguma coisa que respingava nesse olho. Eu estava sentada de um lado, esse olho... Tem uma cruz ao contrário batendo a 150 BPM o tempo todo. Aqui o tempo inteiro, no olho que eu vejo, e esse olho eu não vejo nenhuma luz de tela. Você pode acender um celular e enfiar aqui, eu não reconheço. Nenhuma, eu faço assim, você bota um computador, nada, não existe. E aí é isso, assim, não é que existe de outra cor, não existe. E foi uma viagem, e a segunda vez que eu vi essa coisa do glitch. Então formou um grande glitch rosa e verde. E aí começou a virar uma chave para mim de uma ideia de imagem de baixa qualidade, assim, que é, sei lá, essa ideia dessa imagem que vai sendo screenizada, assim, você vai dando, sabe, shot screen, vai reproduzindo e ela vai perdendo qualidade. Minecraft. Aquele joguinho que é 8 bits. Né? Mas para além do Minecraft, essa coisa de você reproduzir uma mesma imagem com várias... Sim, aí ela vai perdendo qualidade, vai criando um ruído que conversa com uma ideia de ruído do analógico, mas de uma outra ordem, assim. Do pixel também, né? Do pixel. E aí eu acho que é diferente um pouco de te ouvir, porque eu não cresci com essa relação da visão, né? Minha relação era completamente... Ela foi... cortada, assim, onde eu acordei e não tinha mais. E aí o fato da doença ser neurodegenerativa e ela tá cuidada, e eu estou fazendo um tratamento experimental, então eu me coloquei enquanto cobaia de uma medicação nova também. E aí tem esses efeitos de que a qualquer instante pode acontecer de novo, e pode acontecer qualquer coisa, porque a sensibilidade da inflamação dentro do sistema nervoso central, se ela é aqui ou se ela é aqui, os sintomas são completamente diferentes. Essa que é a característica da esclerose múltipla. O seu é o ossos de cristal,
A esclerose, eles falam que é a doença da impressão digital. Cada um tem uma. Ninguém tem uma esclerose igual a outra. E ela pode se desenvolver tanto numa maneira progressiva ou mais agressiva, ou se manter com essa ideia de surtos. Só que e aí a estranheza acontece porque manteve uma sequela, né? E aí é um pouco... Eu não sei, eu fico pensando um pouco nessa ideia desse ambiente de ter esse corpo que está o tempo inteiro em construção, aberto, nunca pronto, nunca realizado, num ambiente que tem diversos pensamentos que estão atravessando de estímulos assim, que conversam já com essa estranheza. Aquilo que eu estava falando antes, eu vou especular, né? Porque é uma especulação plena aqui, jogos de especulação, bora. Uma fabulação. É uma fabulação, para ser mais bonito. Vamos lá. Eu também fiquei surdo, né? Por causa da osteogênese. Então, em 2019, eu perdi quase toda a audição do direito. O esquerdo já era zoado desde os 19, mas eu já estava de boa. Mas aí, quando rolou isso aqui, foi mais treta, porque você perde um senso muito importante. E o divertido foi que eu fui atrás para pesquisar, e aí, como as órteses, os aparelhos auditivos são muito bons hoje em dia, muito bons mesmo, então eu fiquei felizão também, porque aumentei minha qualidade tecnológica, fiquei ciborgue, e consegui suprir também essa melancolia da perda de um sentido, né? Que é muito grande, e que quando a gente tem o sentido e a gente perde, essa melancolia ela pode ser muito fatal, assim, né? Porque o tempo inteiro você fica com saudade de, em vez de você apontar para frente e se regular, olha que legal que você está ouvindo diferente, de ser legal nada, porra. Eu quero ouvir as minhas paradas como eu via antes, eu quero, sabe? Mas a gente tem também uma falsa ideia de que todo mundo escuta e vê igual, sim, e de que a gente faz as coisas separadamente, né? A gente só vê, a gente só escuta, a gente só sente o cheiro, a gente só sente o toque, Isso. e é tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro, né? E acho que a melancolia é justamente isso mesmo, não é uma melancolia cultural, né? É uma melancolia que você também tem preguiça de ver que a gente não faz isso, você tem que exercitar, porque o conhecimento ele chega, mas a prática, ela às vezes é dolorida, né? Por mais que o conhecimento seja incrível, mas a prática do conhecimento nem sempre se incorpora com mais ou menos velocidade. Na relação do que eu posso pensar sobre o que a gente tem feito nos últimos anos com o Cena 11, o que eu também acabei também levando para o Balé da Cidade, que é o meu novo modo de criar nesse sentido, é criar uma ecologia do sistema cênico e que ele seja sinestésico por expansão, ou seja, o som, a luz, o corpo, o movimento, o espaço, eles precisam se integrar. E essa integração ela não vem depois, ela vem durante o fazer. E óbvio que tudo isso tem que ser de acordo com as nossas condições também tecnológicas e com as nossas condições financeiras, né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala de dinheiro. A gente faz com o que tem. E aí isso também nos dá um outro tipo de articulação, porque para fazer com o que tem, você não terceiriza, porque você não tem dinheiro, então você tem que aprender a fazer. E ao aprender a fazer, você torna aquilo mais sistêmico também, porque você o pratica todos os dias. E você entra em alguns modos de solução que talvez, né, fabulando, de um modo, talvez isso sensorialmente, de outro modo de ativação da consciência neurológica, nesse sentido, dê alguns tipos de chave para a gente estar num espaço onde existe uma definição de natureza de outra ordem, da natureza do cênico, e aí gerando ruídos que, de alguma forma, ativam uma maneira de se aproximar daquele ruído e vai gerar alguns modos de resposta. Isso é uma diferença muito pontual, por exemplo, quando no 68 a gente também está falando do John Cage. Então, se você pensa que tem uma partitura que se pretende ser um uníssono indeterminado, uma única nota, significa que a todo tempo parece que eu posso estar falando para o cérebro que algo vai acontecer junto, mas ainda não aconteceu. Mas aconteceu o silêncio, mas algo vai começar, não começou muito forte. Você está o tempo inteiro dialogando com a indeterminação. E isso junto com outro caráter randômico, por exemplo, das luzes do final, que você vai fazendo um jogo de 1, depois de 2, 3, e ela vai acelerando, e você não controla aquela aceleração, ela te acelera, isso também coloca você num outro modo de operação. O meu pensamento também, lá dos meados dos anos 2000, é pensar
isso como uma coreografia imaterial. Tipo, que a coreografia não acontece só naquilo que você vê, nem entre as coisas que estão embrincadas ali, seja o som, o movimento e a luz, mas naquilo que, de alguma forma, transforma outros corpos através daquele contato. Então, o imaterial no sentido de que você não está vendo, não estou vendo a coreografia que está acontecendo ali no Beto, nem em você, mas ela, de alguma forma, está acontecendo. É como se a gente tivesse uma linguagem de de uma inteligibilidade outra, né? É como se não é que eu vou chamar de telepatia, porque eu falei, aí zoei. Mas de pensar que existe alguma coisa que está acontecendo coreograficamente e que, mesmo sendo diferente para os corpos, há um objeto comum que tenta fazer com que essa coreografia imaterial vá. É uma oferta também, né? Tipo, acho que quando você instaura uma estranheza, você não instaura para si só. Mas ela também não é uma coreografia suave, né? Isso. Ela é uma coreografia que ela vem assim... É. Tipo, ela é intensa. E é uma disponibilidade também de estar num ambiente Sim. de extrema intensidade por um tempo e tá assim, então vamos. É uma proposta de adesão. É a parede com uma com proposta de um adesão, strobo assim. piscando por 1 hora, vamos. Vamos. Né? Isso pode parecer, às vezes, um afastamento, né? Você pode não estar disponível a isso. E também não pode ser um tipo de vontade... aquela velha pergunta, sempre muito chata, que é... mas vocês querem chocar o público? Não é sobre chocar, né? Não choco nada, nem ovo. Não rola. E é porque parece que é, de novo, a causalidade direta, sabe? Causa e efeito. Tipo, não se organiza o sistema, por exemplo, mesmo como foi, sei lá, escreveram agora lá na Bienal do Sesc de dança que a gente dançou, Eu Não Sou Só Eu e Mim, que, a coreografia é muito interessante, os bailarinos, mas tudo que cerca é perfumaria. Então, se você vai pensar que, isso sem nenhuma especificação, né? Chamar de perfumaria, nenhuma especificação. A gente tem à direita uma cruz de 4 metros invertida, que faz os impulsos elétricos passarem por sintetizadores modulares, voltarem para a luz, onde a gente controla aqui, que vai controlando outras coisas. Se você vai chamar isso de perfumaria, tipo... Primeiro que é sacanagem com perfume, né? Porque o perfume, a complexidade de design de cheiro é um negócio com certeza. sublime. Mas tem esse lugar também, tem a ver com isso, tem a ver com uma sabe? hierarquia de sentido Exatamente. também, né? Queria te falar um negócio. Assim, faz pouco tempo eu organizei um seminário lá no SESC, aquele SESC de pesquisa, isso. E aí foi muito interessante que, enfim, tiveram vários convidados bem legais. E o João Paulo Barreto, que tem criado vários centros de medicina indígena aqui no Brasil, né, e o Luiz Rufino, que trabalha, né, com a pedagogia das encruzilhadas, pensa em Exu, os dois, falando sobre assuntos diferentes, mas eles afirmaram que alguma coisa que acontece que você não vê, não é porque é invisível que é imaterial. Aí eu fiquei pensando no que você estava conversando, porque eu acho que não é propriamente que não tem materialidade, é que tem uma outra materialidade. E aí é o só som, para te é a provocar, luz. sim, isso, porque... E a outra convidada que teve também, a Mel Chen, que está trabalhando com a noção de animacidade, porque ela abandonou essa separação entre animado e inanimado. Ela diz que tudo tem uma taxa de animacidade. Mas a hora que ela fala da taxa e o Alejandro fala da modulação, eu achei muito... Eu acho que tem tudo a ver. Gruda muito. Então, eu acho que tem tudo a ver. Então, eu queria te perguntar o que você acha dessa ideia de não pensar uma noção de imaterialidade, mas em pensar em materialidades diferentes. Eu acho ótimo, acho perfeito. Na verdade, na época, eu tinha ido até numa exposição do Anish Kapoor, e aí tinha um cilindrão, assim, né? Aí um cilindro alto, parecia de cerâmica, algo assim, então era, acho, branco por fora. E aí você entrava e dentro ele era tipo um azul petróleo espelhado. Só que quando você entrava, você ficava tonto na hora, por causa da relação do círculo. E aí, assim, então a obra não era nem o cilindro, nem a cor, nem só o meu corpo, mas a relação, e nem só aquela tontura. Era tipo...
Então, no fundo, talvez chamar de coreografia imaterial é um pouco esses slogans que a gente acaba carimbando, que servem também para a gente chegar e abrir, imaterial por quê? Não necessariamente, e ir trocando as questões. Então, ó a Siri aqui, ó. Tá querendo conversar também. Ela fala comigo na minha cabeça, no meu aparelho, a Siri. Eu falo alguma coisa. Bom, e aí acho que realmente é matéria. Talvez seja interessante pensar o deslocamento de como que essa matéria acontece, né? Porque é como o átomo, tipo, a gente não está vendo o átomo, mas ele está acontecendo o tempo inteiro. Então, assim, é matéria. Mas talvez o problema sempre seja essa linearidade, né? Essa causalidade, essa reta que a gente quer, de alguma forma, para definir as coisas, para poder se comunicar. Talvez o problema seja de semântica, não só de sintaxe e de comunicação. Porque a comunicação também muda a nossa cognição, tipo, o modo como a gente se comunica. Então, por isso que é importante a gente mexer em sintaxe. Porque é mexer em código-fonte, de alguma maneira, é mexer no acesso cognitivo, né? De como, de alguma maneira. E mexer em sintaxe não significa só mexer em linguagem no sentido que é uma questão agora que eu estou martelando, que é a relação entre linguagem, comportamento e matéria. Matéria foi o Beto que colocou ali, eu puxei. Matéria, linguagem e comportamento como essa tríade, de alguma forma, que está sempre, de alguma maneira, embrincada e que a gente vai, nas modulações desses 3 pontos, talvez, sim, encontrar isso que eu estava chamando de coreografia imaterial. Pensando também dança como uma tecnologia de comportamento, além de linguagem. Porque acho que um dos problemas que a gente tem na dança ocidental, principalmente, é pensar na dança como linguagem. Sim. E aí você cria um problema gigantesco que vai diretamente aferir sobre os treinamentos técnicos, sobre o modo de comunicar e de ser comunicado pela dança que você vê e como ela cognitivamente transforma seu corpo. Então, acho que para finalizar assim, essa relação entre matéria, comportamento e linguagem seria talvez, para mim, agora, sim, minha pesquisa essencial assim, para o trabalho que a gente está fazendo, que o primeiro procedimento é esse Eu Não Sou Só Eu e Mim, que tem esse nome provisório, mas acho que já que chama Estado de Natureza. Acho muito legal. Eu ia te falar só mais uma outra coisa que pode ser interessante também. Teve alguns anos atrás, assim, o Antônio Negri, né, que é um filósofo que fala muito sobre as questões do trabalho, tal. Ele escreveu até livros, artigos falando sobre trabalho imaterial, que era um negócio assim que recuperava uma coisa do pensamento marxista, né, que o trabalho imaterial seria aquele trabalho que ele não tem um produto outro diferente do próprio processo de trabalhar e de criar. E aí, depois, ele mesmo começou a pensar, eu não sei se esse termo imaterial é legal para falar do trabalho, porque talvez isso que a gente está chamando de trabalho imaterial é aquilo que é o mergulho mais profundo na concretude. Então, não tem uma coisa de abstrato e de falta de materialidade. Sim. E eu acho que esse negócio de mergulho na concretude tem muito a ver com o que você está falando. Sim. Tem tudo a ver com essa questão. Com essa armadilha, né, da dança ser abstrata. Então, porque essa separação abstrato-concreto também é treta. Esse aí é treta. Assim como tentar encapsular a dança necessariamente numa definição de linguagem. Então, eu acho que tem coisas aí para pensar. Eu acho que... Eu fiquei pensando que talvez a prerrogativa da gente fazer o imaterial é um pouco parecido com esse lugar entre a pureza e a mistura. Então, a mistura acaba fortalecendo a ideia de pureza e essa ideia de material acaba fortalecendo uma definição de matéria, que talvez seja uma definição mais poderosa pelo tempo, por aquilo, né, de concretude nesse sentido. E aí levando também a esse problema da abstração como é assim, sabe? A abstração parece que você não precisa exercitar o seu objeto cognitivo de comunicação para entrar em outras linhas, porque, afinal de contas, é abstrato. Então, pode ser para cada um é um lance, aí começa isso, entendeu? Aí relativizou tudo,
aí você não se preocupa mais com nada e aí a subjetividade atrofia. Você tem uma atrofia subjetiva, se você não treina esses lugares, né, de alguma maneira. A gente está passando, né, nos últimos anos, assim, o objeto, talvez, da própria educação é no sentido de uma atrofia subjetiva para nivelar tudo nesse parâmetro binário, linear e pobre, né? Acho que a chave do imaterial tem a ver com essa coisa do binário também, né? Pensar novas materialidades é tentar criar um modo de pensar a materialidade que foge dessa ideia do que é, do que não é, do que é concreto, do que é abstrato, do que é figurativo, do que é abstrato, do que é material, do que não é. E aí vai para tudo, né? E aí quando você tem, sei lá, um espetáculo de dança que tem um corpo humano e todas as outras camadas de acontecimentos De dentro animacidade, de animacidade dentro desse ecossistema, sei lá, acho que é interessante meio que pensar também. Sim. Mesmo quando não está acontecendo, mesmo quando está só em silêncio, sabe? Quando está antes de acontecer ou nas pausas, tá tudo lá, né? As materialidades estão todas lá, os fantasmas, tudo. Eu fiquei pensando, para mim também, o que foi muito importante para aderir à dança é que a dança me dava, de alguma maneira, fabulando uma habilidade a eu lidar com tudo que se move. E aí eu vou pensar o que não se move, de alguma maneira, né? Então, quando você fala que a gente não vê o elétron ou o átomo e aquilo está se movendo o tempo inteiro, a gente também começa a trabalhar a ideia de materialidade como não movimento, que tipo de movimento, ou a matéria como parada, né? Então, eu acho que é um problema do movimento. Então, sendo um profissional do movimento, me interessa pelos problemas do movimento, que aí, no fundo, você acaba se interessando por tudo. Sim. Essa autora que a Cris citou, a Mel, ela cria esse espectro de animacidade a partir de uma experiência em que ela fica sem conseguir se mover. Ela tem uma intoxicação de mercúrio e ela fica sem conseguir se movimentar. E aí, a partir de não conseguir se movimentar dentro do ciclo familiar e social dela e começar a ser entendida enquanto uma coisa além de pessoa, ela começa a entender esse não é só parado movendo, não é só animado e inanimado, tem muito. Tanto que o grau de animacidade que ela cita, um dos exemplos é o próprio mercúrio que intoxica ela. Então, o próprio estrobo, o próprio som, a rede que você constrói de luz já pode ser algo que está ali animado existindo, né? Ô, Rosa, vem perguntar aqui que está gravando. A Rosa adivinhou, porque eu ia perguntar agora se alguém queria fazer alguma pergunta. Não é bem uma pergunta. Fala aqui, ó, fala aqui. Não é bem uma pergunta, mas lembrei da Bennett, aquele texto dela, Matéria Vibrante, Sim. que a questão não é se é ou não matéria, tudo é matéria, né? Sim. Se não é matéria, não é desse mundo, né? Mas a questão é o modo como essa matéria vibra. Quer dizer, Que tem a ver com a animacidade. o modo como ela vibra é o modo como ela toca. Então, tem a ver mais com uma intensidade com que a matéria vibra do que uma discussão de se é matéria ou não é matéria. É dança, não é dança. Exato. Né? É isso. Lembrei dela, do Matéria Vibrante. É um espectro de movimento, de novo, né? De novo, porque aí é deslocar um pouco a lógica habitual das coisas, né? Então, é sujeito ou é objeto? É concreto ou é abstrato? Tem movimento ou não tem movimento? É desestabilizar um pouco essa lógica para começar a pensar a partir de outros princípios, né? Esse texto que eu falei da imagem de baixa qualidade é de uma autora sino-alemã, ela chama Rita Starrow. A primeira frase do texto é: a imagem de baixa qualidade é uma cópia em movimento. Tipo, perto da produção de imagem que a gente tem hoje, que é essa imagem limpa, publicitária, shining. 8K. 8K, 9K, hiper projetado, hiper resolução. A imagem de baixa qualidade é uma cópia em movimento. E aí ela articula isso, assim. E acho que um pouco aí voltando, dando a grande volta, eu acho que essa experiência de não ver ou de não escutar e de ter os aparatos e as estratégias que a gente vai criando, de alguma maneira a gente tem essa produção de imagem de baixa qualidade
como produção de corpo, né? Como produção de conhecimento desse corpo, assim. Acho que é uma chave que tem virando. A gente tem tempo para uma pergunta. Ah, não. Vem cá. Eu queria uma visão, entendeu? Com a pintura. Não, então, a desmelenização estão tentando lá. Então, eu queria fazer uma pergunta, um pouco também de um relato, de uma experiência que é minha, porque eu sou ator e comediante, meu nome é Vitor, e eu tenho síndrome de Tourette. Então, o meu corpo se move de forma involuntária em alguns momentos. Então, eu queria perguntar como vocês entendem essa questão do movimento e o conceito de movimento, porque, por exemplo, para mim, estar parado às vezes é se movimentar. Eu tenho espasmo. No sentido de que eu tenho quero estar espasmo, parado. Às vezes faz assim. Então, eu me movimento. E aí, sendo ator, isso gera uma percepção diferente e um jeito diferente de trabalhar e pesquisar. É só movimento? Ou tem a ver com fala também? Tem os dois, eu faço os dois. É isso. Eu vou só fazer um comentário, aí passo para o Ali responder. Aquele autor, Vitor, que eu sugeri para você, o Jack Halberstam, né, que ele fala que na potência da falha, então, como você faz para trabalhar a partir de uma singularidade que você tem, então, por exemplo, pode ser Tourette, como é que você transcria isso para se valer disso no teu processo de criação e não fazer disso algo que está atrapalhando o processo, mas fazer disso a ignição da criação. Essa é a proposta dele, né? Vai lá. Eu acho que, de modo geral, em todos os graus e volumes, né, as involuntariedades nos transpassam o tempo todo. Algumas de um modo mais efetivo, outras de um modo menos latente, mas elas estão aí. Uma das questões que a gente começou a estudar em função de pensar um corpo que se move através de causalidade espalhada é justamente juntar não só essas duas coisas, mas através de eu faço isso, mas isso aqui também acontece comigo. Então, não sou só eu que faço isso, isso acontece comigo. Abrindo o pressuposto para momentos mais radicais, onde, sei lá, você vai fazer isso sozinho, mas o modo de você abrir a porosidade de controle para um espectro que não é só voluntário, ele é essencial para uma técnica, vamos dizer assim, ecológica, digamos. Pensar, não existe ecossistema sem involuntariedade. Ou seja, de a gente saber também das fragilidades e inviabilidade de sucesso em determinados pressupostos, para que a gente entenda e redefina também a ideia de sucesso e a ideia de falha. E aí é essencial, tipo, sem querer fazer o fetiche de ai, que bom que você tem isso, sabe? Tipo, porque às vezes a galera também viaja, né? Começa a abraçar a árvore e falar besteira. Tipo, ai, que legal que você quebra o osso, ai, que massa que você vê colorido. Tipo, não, tipo, não, filho, não é bom. Não é bom eu não ouvir. Que aí a gente vira os esquisitos. Não, aí você vira, tipo assim, a pessoa te abraça. Tipo, não. Não, fica na sua. Tipo, mas, sabe, não é nesse tipo de incentivo que eu acho uma coisa meio boba também, para não dizer pouco, né? Tem o incentivo e tem o... Então. Vai ficar tudo bem. Tipo, não, né? Tipo, sim, eu sei que está tudo bem, mas A você não mãozinha está, né? é Pelo que eu vejo com você, não. Comigo tá. Mas acho que isso, acho que é tecnicamente muito poderoso para a gente trabalhar lá essa ideia de que a ação não é só o que eu faço, mas o que acontece comigo. Isso é muito difícil de treinar. Então, às vezes, com alguns pressupostos, que se eu não levantar de determinada forma, meu pé quebra muito fácil, tipo uma queen cracker. Tipo, é muito chato. Então, eu tenho que entender um modo de andar nesse lugar. É bom? Não. É ruim? Também não, por isso é específico. Mas pensar no movimento como esse lugar que acontece enquanto eu faço e faço para acontecer, e isso é uma coisa que na dança ocidental, por exemplo, ele já é negado desde o princípio, porque você é o que faz, né? Quanto mais você fizer, essa ideia do fazer, que é uma ideia de reprodução também, que acaba tirando a ideia de presença na sua amplitude da porosidade entre corpo e ambiente. Eu
Eu acho que tem uma coisa a ver com uma desestabilização de controle também. Assim, eu que acabei de chegar no exército creep aqui. Não sei, assim, a grande viagem é tipo, cara, pode acontecer qualquer coisa a qualquer instante, independente da medicação que eu tomo, independente de N questões, assim. Então, acho que desestabilizar a ideia de controle, eu, ouvindo o que o Alejandro está falando, eu fico me perguntando se tem a ver com arbitrariedade também. Porque é arbitrário. Então, se eu tenho um movimento que eu também não controlo, como que eu lido com isso, assim? Tipo, é um aprendizado. É também estar aberto de um jeito que não é só você, né? Quem está em volta está ali também. Sim. Numa ordem do cotidiano, menos numa ordem da organização enquanto coreografia ou dança, assim. Eu lembrei de uma coisa do John Cage, que eu acho que tem a ver. Porque quando ele e o Cunningham começaram, né, ele antes do Cunningham, na verdade, fazendo as pesquisas e pensando nessa relação arte-ciência, e pensando em meditação, em budismo, e aí eles vão chegar na lógica do acaso. E, assim, é como o Alejandro falou, tem situações diferentes e graus diferentes, mas tem um descontrole que é inerente à vida. Fica só mais explícito, mais escancarado. Assim. Então, assim, por exemplo, eles levam isso para pensar a coreografia, num momento onde, supostamente, coreografar era uma ação absolutamente controlada. Então, controle de um coreógrafo. Bom, e se a gente deixa vazar a lógica do acaso aqui? Aí, isso gera uma outra coisa completamente diferente. Não só na coreografia em si, mas na relação com a música, na relação com a espacialidade. Vindo do Cage, né, que eu dei uma estudadinha para fazer o rolê, justamente porque a gente ia fazer Cage com orquestra, acho que foi a primeira vez, ou a segunda feita na América Latina, que tocou Cage com orquestra. Que foi uma dificuldade. Eu achei que a orquestra ia estar animada, mas não ficou animada, não. Mas tudo bem. Segue o baile. Mas na tradição da música, a partitura é um elemento muito forte e que a dança também, por ficar nessa relação, por muito tempo ficou nesse lugar como partituraremos. Se nós não partituramos, não somos tão sofisticados, ou tão eruditos, ou tão preserváveis, ou tão sei lá o quê, como a música. Então, esse lugar da partituração também cria essa outra matéria visível, né, da leitura das questões. Agora, até esqueci do que a gente estava falando antes, qual era Eu comecei a falar do Cage, do acaso, aí você falou... sobre o controle, sobre o acaso, sim. Controle, arbitrariedade e acaso. É que a gente, na real, não tem controle, tem que ser meio estoico nesse sentido, né? Tipo assim, aquilo que você não consegue resolver, está resolvido. É que a gente fabula, a gente finge muito bem que esse controle existe, né? Porque aí, tipo assim, você não controla o bagulho. Você tem que controlar que você não controla, você saber, tipo assim, é isso. E aí, claro, você precisa... A partir disso, você vai amadurecer as ansiedades, as questões que trazem, porque é um lugar, tipo, quando você tem esse negócio no osso, também você vai descer uma escada, se você recua muito, você acaba... A ideia de se preservar acaba fazendo você não viver. Então, qual é a relação entre preservar e viver nesse sentido? Você está vivo e está se preservando nesse sentido. Aí você vai ver as modulações necessárias, né? Tipo assim, beleza, agora eu vou no half pipe ali, vou dropar de uma rampa de 7 metros. Não está muito inteligente, né? Tipo, mas eu tenho muito desejo. Beleza, você tem que lidar com isso. Você tem que entender, são questões. Aí você pode ficar realmente muito amargurado por esse lugar. Tipo, eu já andei de skate, fiz os meus rolezinhos, mas me quebrei. Depois, tipo assim, quebrei com bicicleta também. Depois eu maneirei, tipo, ando normal de bicicleta. De skate nem subo. Porque eu sei que se eu cair, não é como se você caísse, alguém cair. Tipo, é diferente. Tipo, a propensão é muito maior. Então, isso está ali, de alguma maneira, mas não pode virar um fantasma que te corrói. Porque
porque senão você não sai desse lugar, né? É claro que em alguns espectros tem muito sofrimento envolvido. Tipo, você não pode também abrir mão dessa realidade, assim. Principalmente com criança, né? Com osteogênese. Porque você está naquele impulso, então isso vai mexer com você em muitas questões. Você tem que comentar aqui, Ana. E a gente vai ter que acabar, porque a gente já passou um monte do horário. Não, toda essa conversa, eu pensei o tempo inteiro no livro do Kunichi sobre o Hijikata, né? Sobre o corpo doente. E como esse corpo doente não contempla, né, a ideia de um corpo saudável. E tem que ter outro ritmo, tem que ter outra... Nossa, eu fiquei imaginando as coreografias do Hijikata, agora quanto vocês falando né, dos movimentos involuntários, como ele trabalha o corpo, né, nos vídeos, como até se os membros fossem voluntários, né? Eu acho que eu queria só fazer esse link porque eu acho que tinha muita ligação. Agora, só um comentário mesmo sobre a questão do Hijikata. Tem um artista chamado Choi Kai-Fai, que ele trabalha com programação e com impulso muscular. E aí ele pegou em vídeo a coreografia do Hijikata e mapeou ela com sensores de musculatura, um pequeno pedaço. Então, o vídeo ia mandar os choquinhos para alterar sua musculatura para você fazer a coreografia. Se a gente recebesse os mesmos sensores, a gente ia estar fazendo a mesma coreografia involuntariamente. E que é bem interessante também esse lugar, porque você que está fazendo, é a máquina, é o Hijikata, são os três. É a gravidade na Terra, que é 9,8. Se fosse Júpiter, a gente estava amassado. Você desestabiliza também mente, corpo, Exatamente. separação. Então, tem essa coisas ideia da muito... hierarquização do sistema nervoso central. A ideia a definição de vontade também é uma coisa muito... precisa ser mexida, né? Sim. Porque a ideia de vontade, de voluntariedade, isso é muito... Isso no movimento é muito egóico também, né? E quando você tira isso, não foi você que fez, que tem a ver com a ideia de autoria, até com o criacionismo, né? Tem com a ideia do artista, do dom, do gênio, e aí vai daí para baixo, para cima. Gente, nós vamos ter que acabar, é uma pena. Você volta, né, Ali? Você está morando aqui, a gente... Também, é. A gente nunca mora num lugar só, né? Então tá. Bom, para mim foi ótimo participar dessa conversa, desse descontrole na véspera de ir para o Japão, sem ter nada controlado. Foi muito bom. Então, olha só, a gente vai encerrar agora, a gente retoma em março. Uma vez por mês vai ter um artista convidado e a gente vai conversar sobre arte. E você volta, tá bom? Tani, muito obrigada. Obrigada, também. Cris. Então é isso. Divertido. A gente ficava a tarde toda conversando. Aí traz um vinhozinho e tal. Nossa, então, faltou. Precisava de Um dia que não estiver numa corrida só de horário de almoço. Sim, porque também eu estava lá no meio do ensaio, aí como eu estou trabalhando com uma residência que tem A gente vai no do... Pois é, a Ana me falou, gente.